Nação flamenguista, a mídia de todo o Brasil discutindo esse Flamengo, né? Aqueles que acreditavam no Palmeiras levou uma verdadeira tapa na cara, né? O Flamengo agora, o objetivo, pessoal, é se classificar na Libertadores, né? Mas a mídia ainda repercute, né? Esse grande jogo do Flamengo, 2-0, poderia ter sido mais. E tem muito antes saindo debaixo do pano e sendo desmascarado, né? Sem sombra de dúvida, pessoal. O Flamengo foi prejudicado. Acompanhe o vídeo aí que vocês vão entender, né? De quem eu tô falando. O Flamengo foi prejudicado, ok, mas mesmo assim o Flamengo foi lá, conseguiu a vitória, 2-0, poderia ter sido mais. E eu dizia aqui, vamos passar por cima do Palmeiras lá. Só quem não acreditava eram os antes, eram os rivais, e os palmeirenses estavam com aquela ideia na cabeça que ia passar por cima do Flamengo. Na verdade, não foi isso que a gente viu e se deram mal, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos ao vídeo, né? Esporte na Band, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião, vamos lá. Pegar o Palmeiras, não pode e tal, tá aí, ó. 2-0 Flamengo, a coisa tá muito dividida, não dá ainda para apostar em ninguém mesmo. São favoritos? São, mas Palmeiras não vence, eu disse agora há pouco, há muito tempo, ó, não vence o Flamengo desde 2017, são 8 jogos, muita coisa para o tamanho dos dois, né? Deveria estar um pouco mais dividida, mas o Flamengo sempre vai muito bem contra o Palmeiras. Bom, estamos vendo alguns lances, já podemos falar sobre isso? Foi pênalti ou não foi pênalti no Arrascaeta? Vocês se sentem confortáveis para afirmar? Eu sinto confortável. Foi pênalti. Foi pênalti. Eu vi as pessoas falando, não, mas ele segurou, mas o cara caiu. Para com isso, pô. O cara segurou o cara dentro da... Agora, o que poderia acontecer é que tinha um jogador do Palmeiras, o lateral chegando. Ok, poderia atrapalhar, mas ele segura o jogador. Ele coloca a mão do jogador do Flamengo. Né? Torcedor do Fluminense fica bravo porque com o Arias aconteceu a mesma coisa. Ah, ele soltou. Mas ele segura, pô. Vanderlei. Foi pênalti, não tem nem o que discutir. Foi pênalti. Pois fora da área era falta, foi dentro da área, foi pênalti. O cara deixa o cara. Essa lógica do Luxemburgo, eu muitas vezes concordo, né? Olá. Se fosse fora da área, marcava, não é? Não, segurou forte. Como segurou, não deixou ele. Não deixou passar, né? E ele nem vai na bola, nem olha pra bola. Perfeito. E ele ia ficar de frente pro goleiro ali, o Arrascaeta, enfim. Aí vem aquele negócio, não passa em câmera lenta, passa mais rápido, para saber o impacto, mas enfim. Aí ele segura Falcão, e solta. Foi, Falcão? Foi. Não, e se ele não faz, se ele não toca a mão no Arrascaeta, poderia o lateral esquerdo tentar chegar. Isso. O lateral esquerdo estava fechando. Mas foi pênalti lá, na minha opinião. Faltou o Casão. Eu tenho dúvida. Ah lá, Casão já tem dúvida aí, gente. Eu tenho dúvida. Tá bom. Aí quem é que faz no jogo? Não, eu tenho dúvida porque... Você sabe que eu tive... aquela questão de esperteza. O atacante é esperto pra caramba. O atacante sente... O atacante faz a mão jogada. chegou ali, ele sente alguém encostar nele, porque Mas acho que ele foi menos artista do que o Arias daquele do Fluminense quando recebe o puxão e se joga. O Arrascaeta, ele vai de frente, ele tá vendo o lateral do Palmeiras fechando, que pode chegar. Ele sentiu a mão do peito. Não, mas não. Em câmera lenta, parece que ele segurou a Arrascaeta pra caramba. Eu acho, mas tenho dúvida, cara. Casão. Eu não discuto que ele deu o pênalti, mas também não ia discutir se ele não marcasse. Acontece o seguinte, eu vou me bater sempre na marcação, né? Cara, zagueiro que vai num cara habilidoso, em pé, tá doido, cara. Ele tem que ter uma base, ele tem que dar uma distância para poder negociar o espaço do cara. Ele dá o bote, ele vai fazer pênalti, porque o cara dá o tapa na bola, ele tá em pé, não tem base para poder continuar. Você pode ver que ele tá em pé e o Arrascaeta só balança e tira a bola dele. Mas assim, vamos lá, não é indiscutível, é? Não, não é discutível, mas só acho que... Ele não marcou. Vamos supor que ele não marcou o pênalti, foi o VAR que chamou. Perfeito. Então, aí o VAR chama, ele vai lá, olha e fala assim, não, eu continuo com o mesmo pensamento, não foi pênalti. Seria absurdo ele não marcar o pênalti? Eu só acho que ele não segue na jogada, porque o cara impediu dele seguir na jogada, entendeu? Não, sim, mas o árbitro, se ele não marca... Seria muito mais cobrança se ele não marcasse. Vamos olhar o outro lance. Esse tempo que ele segura o Arrascaeta é tempo suficiente do lateral chegar. Sim. Agora, o Ramon Abad marcou também no primeiro lance. Este pênalti aí, eu tenho mais dúvidas sobre a posição. Bateu na mão, não tenho a menor dúvida. Agora, que bateu no braço do Varela, que o braço estava aberto, olha lá, aí não tem dúvida. Gente, mas não tem uma câmera na linha para eu te dizer para você, olha, ele está fora da área, está em cima da linha. Sim. Essa aí foi uma dúvida. Aí o VAR chama sem ter também uma convicção.
Porque não é conclusiva essa imagem. Câmera, ele tá meio 1 metro fora da área. Tá fora, mas aquela câmera não mostra quase nada. Agora ele tinha dado o pênalti, mas o VAR chama. Então eu acho que às vezes a intervenção, a gente chama tanta atenção para isso. Traduzido, Mauro, eles estão errando para tudo que é lado. Então, eu não estou dizendo que ele não estava dentro da área nem fora, é que não dá, é inconclusiva a imagem. Então o VAR não precisa chamar. Se o VAR tivesse uma imagem claríssima, não é isso? Exatamente. Para que o VAR vai chamar se ele não tem uma imagem que prove que está dentro ou fora? Para dividir com o árbitro a responsabilidade. Mas aí vai, fala. Não dá para saber se mas aí, não dá. Aí sim, se o árbitro é responsável dele, ele não chamou, ele vai ser criticado ou não pelo aquilo que ele fez. Tá certo? Mas aí o VAR chama o cara para um negócio que ele não prestou, que ele não chamou ali. E não dá para ver. Os dois não seriam pênalti, porque o árbitro deixou seguir os 2 lances ali. Não, ele marcou. Ele marcou. Ele, Flamengo, no segundo, ele marcou. Segundo, mas a responsabilidade seria dele, cara. O do Palmeiras ele marcou. Aí o VAR chama sem nenhuma convicção, porque o VAR não tem uma imagem conclusiva. Agora, tecnicamente, o jogo foi mais fraco do que a gente esperava, ficaram se estudando muito, aquela história, aquela frase do Luxemburgo, o medo de perder estava maior do que a vontade de ganhar. Como é que foi? O que vocês acharam do jogo em si? Sabe o que eu gostei desse jogo? Eu só vou falar uma coisa, vocês podem discutir. Claro. É o passe do garoto do Flamengo para o Ayrton espetacular, Lucas. O segundo gol. O segundo gol. E ele recebe do Murilo, do zagueiro. O Murilo tenta tirar, mas... Que deu, porque ele matou o zagueiro. Era tão óbvio que ele tocaria para o Michael, né? O zagueiro estava aqui, o Piquerez. O zagueiro vai lá. O zagueiro começou a ir para lá, ele Wallace, né? nem olha, ele vira o Wallace. Perfeito. E ele dá uma de Ronaldinho. Ele olha para lá e tchuf para cá. Você viu, Vanderlei? Esse passe foi maravilhoso. Porque essa é magia, né, cara? Futebol, ele faz coisa diferente. Ele olhou para o lado, meteu a bola pro outro, deixou o cara... Quebrou a defesa inteira. Ele driblou sem driblar. Ele driblou sem driblar e ele recebe, o Murilo tenta cortar, parece que é uma tabela entre eles, vai exatamente, então foi... Ali esse jogo bom. Aí, né, vamos dizer, ficou muito Palmeiras tático, o Palmeiras que é um time mais, né? E o Flamengo tem mais qualidade. Sim. Na hora de que precisar da qualidade, o Flamengo vai pegar vai fazer um tapa de bola, vai dar uma... Exatamente. O time do Palmeiras é o time mais consistente. É isso aí. Mas o time do Flamengo tem, faz coisa tem diferente. Jogadores que possam fazer diferença. Sim, claro. Aquele negócio que eu acho que... Tudo bem, o Palmeiras é aquele... Quem é que o Palmeiras faz isso aí? O Estevão. Né? O Estevão balança e... Que não brilhou nesse jogo. Essa jogada, ó. Agora é o Murilo, ó. O Murilo é que dá o passe, mas ele faz que ia pra direita lá. Nem olhou. Pô, deixou o Ayrton Lucas na cara do gol. Tudo indicava que ele ia passar pro Michael lá, ó. Ele tava esperando, ó. Você vê só, a jogada do Arrascaeta... Ele tá dentro da área, ele tem mais é que balançar o corpo mesmo e dar o tapa, cara. Não tem jeito, ele tem que balançar o corpo e dar o tapa. Isso é futebol, cara. Aí detalhe, todos os jogadores que entraram no segundo tempo, esses 4 aí, ó, tava tudo aí, inclusive o Pedro aqui, ó. Todos haviam o detalhe entrado que eu não tinha prestado atenção, que o cara chamou a atenção agora do Piquerez, o Piquerez estava prestando mais atenção do lado do cara lá e ele virou pra cá. Mas se desse no cara lá, eu acho que o Piquerez chegava. Sim, exatamente. Se desse no Michael, o Piquerez ia chegar, olha lá. Olha o Piquerez como ele tá. Ele tá mais preocupado com lá, olha lá. Mais virado até pra dar o pique lá, Ele quebra o Piquerez, porque ele tem a certeza que o passe vai lá. Então a força dele tá do lado quem dá o toque aqui é o Pedro, aqui atrás, ó. E assusta vocês o artilheiro do campeonato, depois de 10 rodadas, ser um jogador de meio campo, clássico, como o Arrascaeta, com 8 gols, completamente normal. Atrás dele vem um centroavante típico, que é o Verratti com 7. É a minha opinião há muito tempo, presta atenção. Os maiores artilheiros do mundo, não foram camisa 9. Sempre foram camisa 10. Sim. Você vai pegar Cruyff, Pelé, Zico, Maradona. Cruyff era 14, vai jogar como 10. Não, sempre 14. Mas sempre, entendeu? Os artilheiros, o cara chega vendo tudo de frente. Se o cara começar a entrar na área, vai fazer gol. Centroavante faz gol. Mas tem que preparar bastante. Tem que ter... Esses caras vêm preparando e vêm vendo tudo que está acontecendo. É impressionante, cara. Não, a gente teve Zico e tantos aí. Rivelino, uma pessoa deixa. Mas artilheiros mesmo, você pega o Zico, o Dinamite era um centroavante, mas jogava com a 10 e tal. No mais, você pegar a relação, é sempre o centroavante, que sobra mais para eles. Pegar os
Os artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ah, Romário não sei quantas vezes, é Túlio, não sei quem. É o 9, que agora há pouco vocês discutiram. Não, assim, cadê o centroavante? Não é surpresa o meia é ser artilheiro. Não, a surpresa é o seguinte, os 9, os centroavantes, os números 9 de hoje, eles fazem menos gols talvez do que eles faziam antes. Porque lá nos anos 80, o Zico era artilheiro, o Serginho era colado. No outro ano, o Serginho fazia 30 e não sei quanto, e o Zico chegava com 28, 29. E o Roberto também nessa luta toda. Lógico, o Reinaldo, camisa 9, o Reinaldo... Nunes. Então, isso que eu tô dizendo. Você pega a relação, é o Romário, o Nunes, é não sei o que, Reinaldo. É sempre o 9 e o artilheiro. Assim, claro que não é surpresa, né? Pelo craque que é o Arrascaeta, né? No geral, sai menos gols hoje, né? Os artilheiros hoje em dia, eles são artilheiros com 15 gols, com 16 gols, num campeonato que tem 38 rodadas. Lá atrás, os caras jogavam menos que isso. E fazia muito mais gol. Fazia muito mais gol. E o Arrascaeta joga naquela função antiga do número 8. É o cara que encosta no 9. O cara que entra na área. Não é nem o segundo jogador de meio campo, ele é o terceiro encostando no 9. Não, ele é o terceiro. Ele é muito mais... Ele é quase um terceiro atacante do que um jogador de meio campo. Ele chega bastante. Ele joga mais colado junto do centroavante. Porque antes a função dele era caindo do lado direito. Por quê? Porque você tinha um atacante, você tinha um jogador pela esquerda, Everton Ribeiro no meio, e ele do lado direito. Hoje ele se fixou mais no meio. Por isso que ele chega mais. Ele tá jogando muito, é um craque. Então, me chama a atenção no Palmeiras, que não era o 9 artilheiro ainda, demorou para chegar, agora eles esperam que o Vitor Roque faça isso, o Flaco até Lopes fez no passado, mas reclamava do 9 e o artilheiro era o 10. Rafael Veiga, Luxi, você trabalhou lá e agora está na reserva. É só uma fase, ou o time mudou, chegaram os jogadores... Eu vi uma declaração do Abel já dizendo que vai dar um tempo no Rafael Veiga, tá certo? Para recuperar, querendo muito cansado e muito para tentar voltar, mas já estão também assim, já meio que fazendo voltar no lugar de quem? Uma montagem de time, já começando a tirar meio que ele para poder montar um outro time, outro diferente. É que mudou, bom, as opções aumentaram muito para ele, sem dúvida alguma, mas o Rafael era referência, inclusive como artilheiro e era camisa 10, então... De repente, vamos ver o que vai acontecer com o Rafael. Acho que grande jogador, a gente questiona. Hoje eu vi alguém falando até nele na seleção, aquele 10 que não tem, Alan Patrick, Rafael tal. Nação, a mídia discutindo aí, né, a questão dessa atuação do Flamengo. Do Flamengo foi muito bem, né, vencendo o Palmeiras por 2-0. Falcão foi bem claro, né. Falcão não, né, só quem foi contra aí o pênalti que foi marcado a favor do Flamengo, Casagrande, né. Casagrande acha que não foi pênalti, né, mas... Ricardo Rocha, Falcão e Vanderlei Luxemburgo, todos confirmam. Pênalti, claro, pessoal. Ok, a mídia, principalmente eu vejo muito, a gente possa dizer, os analistas de arbitragem, né, falar que não teve impacto. Eu vejo muito, né? Mas, pessoal, vocês viram que ele deu um tapa, cara... Na verdade, até com o braço esquerdo, né? O cara abraça ele ali. Ok, ele não segurou. Mas atrapalhou pro cara chegar na bola, né? Você sabe que questão de detalhes atrapalha, principalmente quando você tá correndo. Você estiver correndo, o cara deu um toquinho e você se descontrola. Quer dizer, atrapalhou. Ele poderia chegar ali e fazer o gol. Você vê que nessa atrapalhada dele, Piquerez já chega. Então, pessoal, não tem muito o que discutir. Pênalti, claro. Eu sei que tem muito torcedor palmeirense, né? A mídia paulista que ficou decepcionada com o Palmeiras porque achava que o Palmeiras ia passar por cima do Flamengo, né? Não foi isso que a gente viu. O que a gente viu foi coisas totalmente diferentes, né? O Flamengo virou a chave, vai para esse jogo decisivo aí contra o Deportivo Tátira pela Libertadores, precisando da vitória, precisando fazer o placar. No mínimo 2-3-0, né? Para se garantir. O Flamengo ainda vai ser primeiro no grupo. Mas eu digo a você de certeza, os palmeirenses estão torcendo pelo Flamengo. Como assim? Estão torcendo para o Flamengo ficar em primeiro. E os palmeirenses sabem se o Flamengo ficar em segundo, pessoal. O retrospecto do Palmeiras com o Flamengo é terrível. Ele se apega muito naquela final da Libertadores que a gente deu a ele, né? Não diga a gente deu porque a gente viu o jeito que foi, né? Primeiro gol, uma falha da defesa. Segundo gol foi pior ainda. Andréas Pereira deu o gol, né? O Flamengo dominou aquele jogo, massacrou. Gabigol perdeu o gol, Michael perdeu o gol. A bola não quis entrar. Tem dia que a bola não quer entrar, né? Tem dia que você pode fazer o que quiser, que a bola não vai entrar. Então, sem sombra de dúvida, o
palmeirense se apega muito naquele resultado da final, mas são 8 anos. Brasileiro, esqueça. 8 anos você venceu o Flamengo no Brasileiro. Venceu o ano passado, como eu disse aqui, pelo Copa do Brasil. Mas mesmo assim o Flamengo saiu com a vaga. Tá todo mundo torcendo aí. Tá todo mundo torcendo, não. Os palmeirenses estão tudo torcendo pra o Flamengo se classificar em primeiro. Porque eles sabem se classificar em segundo, pessoal. O Flamengo se classificar em segundo, se pegar o Palmeiras novamente, pode ser que engrosse o caldo, né? Pode ser que os palmeirenses aí já dê adeus, né? Claro, é um jogo difícil, mas hoje eu vejo muito torcedor palmeirense, principalmente alguma mídia, né? Como a turma do Amendoim, eles falam a verdade. Leila Pereira, qualquer jogador do Palmeiras, Abel Ferreira, Gandula, todos os palmeirenses quando vê o Flamengo se caga. Fralda cheia. Isso aí é um fato. É uma realidade. Não sei porquê, né? Será o quê? Será que realmente eles querem pegar o Flamengo? Eles queriam pegar o Flamengo, pessoal. O Flamengo não vinha jogando aquele bom futebol que a gente está acostumado a ver e achar que ia passar por cima, né? Enganou. Se enganou. O Flamengo jogou bem, poderia ter vencido por mais se não fosse o árbitro, mas vamos esquecer árbitro, né? Então vai ficar batendo na mesma tecla, né? Inclusive, o auxiliar João Martins teve a cara de pau dizer que as regras não são cumpridas. Pois é. A mesma regra lá, né? Eu não sei do que o senhor tá reclamando, mas a regra lá de Vitor Roque pular, né? Mas bola pra frente. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva aí no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.